Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, eu agradeço de coração. De antemão, peço desculpa pelo barulho porque é dia de semana e não é muito legal na minha rua a barulheira. A história de hoje, para alguns, é um assunto delicado, para outros é um assunto de força. Mãe solteira. Uma mãe que foi desacreditada, foi esnobada, mas se prova bem diferente. Se prova suficiente, se prova incrível. E eu particularmente gostei porque eu sou mãe, então aquele tipo de história que mexe com a gente, que deixa a gente com gosto de eu adorei. E foi o meu sentimento. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção, então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou história é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim, para a melhor experiência de vocês. E agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, comentar o que vocês acharam, se vocês acharam nossa OP forte e guerreira. Puderem se inscrever no canal, vai ser de grande ajuda para mim. Compartilhar com a amiga, com o amigo, com a família, com o cônjuge. Eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história! No meu puerpério, meu marido trouxe a amante para dentro de casa dizendo que era prima, mas quando descobri a verdade, escolhi a mim e a minha filha. Quando minha filha nasceu, eu achei que o momento mais difícil da minha vida seria o parto. Passei meses ouvindo relatos sobre contrações, medos, dor física e noites sem dormir. Ninguém me preparou para o verdadeiro terremoto silencioso que veio depois, o puerpério. Meu corpo já não parecia meu. Minha mente oscilava entre amor absoluto e exaustão devastadora. Dormir se tornou luxo. Tomar banho em paz parecia privilégio distante. Às vezes, eu chorava junto com minha bebê sem nem saber exatamente. Porque Clara nasceu saudável, perfeita, com olhos atentos demais para alguém tão pequena. E eu a amei de forma instantânea, visceral, quase assustadora. Mas junto com esse amor veio uma sobrecarga emocional brutal. Eu estava me reconstruindo fisicamente, hormonalmente e psicologicamente. Enquanto aprendia a manter viva uma pessoa completamente dependente de mim, nesse período, mais do que nunca, precisava de apoio, precisava de parceria. Precisava do meu marido. Daniel parecia presente ao menos superficialmente, trazia compras, resolvia algumas questões práticas, segurava Clara quando eu precisava correr ao banheiro, mas havia algo estranho. Uma distância difícil de nomear, ele estava ali, mas não completamente, seu olhar frequentemente parecia em outro lugar. O celular tornou-se extensão constante de sua mão. Saía para resolver coisas com frequência crescente. Chegava tarde. Respondia mensagens de forma reservada no início. Ignorei, ou talvez mais honestamente não tinha energia para investigar. Eu estava tentando sobreviver. Quando você está em privação de sono, com dores físicas, seios machucados, exaustão extrema e uma avalanche hormonal, sua prioridade raramente é questionar sutilezas conjugais, você apenas tenta passar pelo dia. Foi cerca de 6 semanas após o nascimento de Clara que Daniel trouxe a notícia: minha prima precisa de ajuda por um tempo. Eu estava sentada no sofá, amamentando, com olheiras profundas e a sensação constante de viver em névoa. Prima, perguntei, confusa. Sim, Marina, ela está passando por dificuldades. Terminou um relacionamento complicado. Está sem lugar estável por algumas semanas. Minha reação inicial foi puramente prática. Mais alguém na casa, naquele caos. Mas Daniel foi persuasivo. Ela pode até ajudar você com Clara com algumas tarefas. Minha sogra também reforçou a ideia, dizendo como família precisa apoiar família. E na minha vulnerabilidade, aceitei. Talvez porque estivesse cansada demais para discutir.
Talvez porque quisesse acreditar que a ajuda seria bem-vinda, talvez porque ainda confiasse, Marina chegou 2 dias depois, bonita, bem arrumada. Muito mais produzida do que eu, que mal conseguia pentear o cabelo. Ela era simpática, doce e aparentemente prestativa no começo, até senti alívio. Ela cozinhava ocasionalmente, segurava Clara por curtos períodos, ajudava com pequenas tarefas, mas havia algo sutilmente desconfortável, não algo gritante. Pequenos detalhes, olhares prolongados entre ela e Daniel, intimidade corporal excessivamente natural, piadas internas, momentos em que eu entrava em um cômodo e o silêncio surgia rápido demais. Meu estado emocional, porém, era tão fragilizado que frequentemente duvidava de mim mesma, talvez eu estivesse paranoica, sensível demais, exausta demais. Esse é o perigo de viver vulnerável. Você questiona sua própria percepção antes de questionar quem pode estar te ferindo. Daniel, sempre que eu expressava desconforto, respondia com leve irritação: você está cansada, está criando coisas, Marina está ajudando. Você precisa relaxar, relaxar, como se meu corpo recém-parido, minha privação extrema e minha intuição desconfortável fossem mero exagero hormonal. Então comecei a silenciar, não porque a sensação desapareceu, mas porque eu já estava lutando em tantas frentes que parecia impossível sustentar mais uma batalha emocional. Ainda assim, algo dentro de mim começou a prestar mais atenção. Não era ciúme irracional, era instinto. O mesmo instinto que nasce quando uma mulher, mesmo esgotada, sente que há rachaduras perigosas sob a superfície de sua própria casa. Naquele momento, eu ainda não sabia o tamanho da devastação que estava por vir, mas pela primeira vez, segurando minha filha nos braços durante mais uma madrugada sem dormir, senti um medo estranho, quase impossível de explicar, a sensação de que eu não estava apenas enfrentando a dureza da maternidade, talvez estivesse, sem perceber, sendo traída dentro dela. Nos dias seguintes, a presença de Marina passou a ocupar mais espaço do que eu inicialmente imaginei, não apenas fisicamente e emocionalmente. Ela se movia pela casa com facilidade crescente, como alguém que rapidamente deixava de ser visita para se tornar parte confortável demais da rotina. Preparava café para Daniel antes mesmo de eu acordar, sabia exatamente como ele gostava das refeições, comentava histórias da infância dele com naturalidade, embora eu mal tivesse ouvido falar dela antes. Isso me incomodou, mas toda vez que eu tentava organizar meus pensamentos, Clara chorava, precisava mamar, precisava trocar, precisava dormir. Minha realidade seguia centrada em sobrevivência. Enquanto isso, Marina parecia cada vez mais descansada, arrumada e emocionalmente disponível para ocupar espaços que eu mal conseguia administrar. A diferença entre nós começou a me atingir de formas dolorosas. Eu me olhava no espelho e via uma mulher inchada, exausta, com cicatrizes físicas e noites acumuladas no rosto. Marina parecia leve, bonita, intacta. Não era apenas insegurança estética, era vulnerabilidade profunda. O puerpério já torna muitas mulheres emocionalmente frágeis, e quando outra presença feminina surge dentro do lar, aparentemente mais inteira, mais funcional, mais admirada, as rachaduras internas se ampliam. Daniel, ao invés de perceber isso, parecia cada vez mais confortável com a situação. Frequentemente elogiava Marina. Ela cozinha tão bem, ainda bem que ela está ajudando, você devia descansar mais, como ela sugeriu. Cada comentário parecia pequeno isoladamente, mas somados, criavam algo doloroso, a sensação de que eu, a esposa recém-parida, estava sendo silenciosamente comparada e perdendo. Certa tarde, enquanto eu finalmente conseguia fazer Clara dormir após horas difíceis, ouvi risadas vindas da cozinha. Daniel e Marina, baixas, íntimas, naturais demais. Fiquei imóvel no corredor, sentindo algo gelar dentro de mim. Não vi nada explícito, mas havia energia, aquela familiar sensação feminina de perceber quando existe proximidade além do apropriado. Mais tarde, tentei abordar com cuidado. Você não acha que Marina e você estão muito próximos? Daniel reagiu imediatamente, como se eu tivesse cometido injustiça. Sério, ela está nos ajudando. Você está sendo ingrata. Ingrata, a palavra me atingiu profundamente porque eu já estava física, mental e emocionalmente no limite. Agora, além disso, minha percepção começava a ser tratada como falha moral. Esse padrão tornou-se frequente. Toda dúvida minha era atribuída a cansaço, hormônios, sensibilidade, insegurança. Pouco a pouco, comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eu estivesse exagerando, talvez o puerpério estivesse distorcendo tudo, talvez eu realmente precisasse apenas descansar. Mas minha intuição não silenciava. Pequenos episódios se acumulavam. Marina usando uma camiseta de Daniel casualmente, mensagens encerradas rápido demais quando eu me aproximava, toques sutis, ausências.
Coincidentes, olhares que duravam segundos além do normal, nada isoladamente definitivo, mas o conjunto era sufocante. Bianca, minha melhor amiga, foi a primeira pessoa a me ouvir sem minimizar. Quando mencionei desconfortos, ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: "Você confia no que está vendo ou no que estão te fazendo acreditar?" A pergunta ficou presa em mim, porque, na verdade, eu não sabia mais, estava tão exausta, tão emocionalmente desgastada que minha própria percepção parecia embaçada. Ainda assim, algo dentro de mim começava a despertar. Não força plena, mas atenção. Passei a observar mais, menos culpa, mais consciência. E quanto mais observava, mais difícil ficava ignorar. Marina não parecia apenas uma prima em necessidade, e Daniel não parecia apenas um marido distraído. Naquela fase, eu ainda tentava desesperadamente preservar minha família, minha sanidade e meu casamento, mas, sem perceber, já começava a reunir silenciosamente as peças daquilo que ameaçava destruir tudo. Com o passar das semanas, a casa deixou de parecer meu espaço seguro, e isso, mais do que qualquer suspeita concreta, foi o que começou a me destruir, porque o puerpério já é, por si só, um período em que muitas mulheres sentem perda profunda de identidade. Seu corpo muda, sua rotina desaparece, sua autonomia diminui, seu emocional oscila. Agora imagine atravessar tudo isso enquanto lentamente sente que sua própria casa já não gira mais ao redor de acolhimento, mas de desconforto constante. Marina estava em todos os lugares, na cozinha, antes de mim, na sala, ao lado de Daniel no corredor, com intimidade casual demais, até mesmo com Clara, numa dedicação que, embora aparentemente gentil, às vezes me despertava algo difícil de explicar, não ciúme materno irracional, mas uma sensação quase instintiva de invasão, como se, aos poucos, ela estivesse ocupando espaços que não eram dela. Certa manhã, desci para buscar água depois de uma madrugada particularmente cruel, em que Clara chorou por horas. Meu corpo doía, minha cabeça latejava, eu mal conseguia manter os olhos totalmente abertos. Foi quando vi, nada explícito, mas suficiente. Daniel estava atrás de Marina, muito perto. Enquanto ela ria baixo, a mão dele repousava em sua cintura por tempo longo demais. Quando me notaram, se afastaram rápido. Rápido demais, ela estava quase derrubando a xícara, disse Daniel imediatamente. Explicação pronta, natural demais, ensaiada demais, assenti. Mas algo dentro de mim afundou. Porque meu corpo pode estar exausto, minha mente pode estar sobrecarregada, mas meu instinto não era cego. Naquele dia, pela primeira vez, parei de tentar me convencer de que era paranoia. Ainda não tinha certeza completa, mas comecei a acreditar em mim, e isso muda tudo. Passei a observar padrões com mais clareza. Daniel protegia Marina emocionalmente de forma exagerada. Qualquer desconforto meu era tratado como desequilíbrio. Marina, por sua vez, alternava entre doçura calculada e sutis demonstrações de intimidade territorial. Ela nunca ultrapassava limites de forma escancarada na minha frente, mas parecia operar nas margens, como alguém que acreditava que eu estava fragilizada demais para confrontar. Talvez estivesse certa. Naquele momento, eu ainda estava fisicamente vulnerável, dependendo emocionalmente da ideia de estabilidade, tentando proteger minha filha de qualquer colapso maior. Mas fragilidade não significa cegueira. Uma noite, precisei do carregador de Daniel e peguei seu celular da mesa, algo banal em qualquer casamento saudável. Seu rosto mudou instantaneamente. Deixa que eu pego. Rápido, tenso, defensivo. Meu coração acelerou porque, de repente, todos os sinais dispersos começaram a ganhar estrutura. Não era apenas distância, não era apenas ajuda familiar, não era apenas cansaço. Havia segredo, e onde há segredo insistente, geralmente há algo que alguém teme profundamente que você descubra. Naquela madrugada, enquanto Clara finalmente dormia sobre meu peito, eu não consegui pregar os olhos. Minha mente revisava tudo: os olhares, as risadas, a proximidade, as justificativas. Minha crescente sensação de deslocamento dentro da própria casa. Chorei em silêncio. Não porque já soubesse toda a verdade, mas porque, pela primeira vez, admiti para mim mesma que talvez minha realidade fosse muito pior do que eu vinha suportando. Bianca insistiu para que eu não ignorasse meus sinais. Mulheres aprendem cedo demais a duvidar da própria percepção, disse ela, mas geralmente sabemos quando algo está errado. Essas palavras me fortaleceram, ainda fragilizada, ainda assustada, ainda tentando proteger o pouco equilíbrio que restava, mas fortalecida. No fim do terceiro capítulo, eu já não era apenas uma mãe exausta tentando sobreviver ao puerpério. Eu começava lentamente a me tornar uma mulher reunindo coragem para enfrentar uma verdade devastadora. Talvez o maior colapso da minha vida não estivesse vindo das dificuldades da maternidade. Talvez estivesse dormindo todos os dias sob o mesmo teto que eu.
Depois daquela manhã na cozinha, não consegui mais ignorar o que meu corpo inteiro já parecia saber: algo estava errado, profundamente errado. Não era mais apenas desconforto difuso, nem sensibilidade extrema causada por hormônios, nem medo irracional de uma mulher vulnerável. Era percepção, e percepção, quando finalmente aceita, é impossível de silenciar completamente. Nos dias seguintes, passei a observar com atenção quase dolorosa cada movimento, cada troca de olhares, cada ausência curta demais para ser coincidência e longa demais para parecer normal. Meu coração vivia em estado de alerta. Ao mesmo tempo, eu ainda precisava trocar fraldas, amamentar, acalmar Clara, cuidar da casa e sobreviver fisicamente. Essa dualidade foi uma das experiências mais devastadoras da minha vida. Investigar silenciosamente a possível destruição do meu casamento enquanto tentava manter minha filha alimentada e segura. Marina continuava sua performance impecável, doce, prestativa, educada, mas agora eu via pequenas rachaduras, como ela ajustava a postura quando Daniel entrava em um cômodo, como seu sorriso mudava discretamente, como parecia confortável demais na rotina dele, como às vezes me observava com algo estranho, quase como pena. Isso me consumia, pena de que? Do meu cansaço, da minha fragilidade ou da verdade que eu ainda tentava confirmar. Foi então que surgiu a primeira evidência real numa tarde. Daniel saiu às pressas para resolver uma questão de trabalho. Marina, curiosamente, também precisava encontrar uma amiga. Clara finalmente dormia, e pela primeira vez em semanas, o silêncio me permitiu pensar. Algo dentro de mim disse agora: não me orgulho do desespero, mas mulheres empurradas ao limite raramente agem em condições ideais. Peguei o tablet compartilhado da casa, o único dispositivo onde algumas contas ainda permaneciam conectadas. Meu coração batia tão forte que minhas mãos tremiam. E então encontrei mensagens, não muitas, porque claramente havia cuidado, mas suficientes: frases apagadas parcialmente, conversas truncadas, códigos emocionais, e uma mensagem simples que destruiu o pouco chão que restava. Ela está começando a desconfiar, precisamos ter mais cuidado. Não precisei ler mais. Meu corpo inteiro entrou em colapso, senti enjoo, tremor, frio, choque. A dor não veio como grito imediato, veio como implosão, porque naquele instante, todas as peças se encaixaram de forma brutal. Enquanto eu sangrava, amamentava, chorava escondida, lutava para sobreviver ao puerpério, meu marido trouxe sua amante para dentro da minha casa, disfarçada de ajuda, sob o teto onde eu tentava proteger nossa filha. Não era apenas traição, era crueldade emocional calculada. Sentei no chão da sala, incapaz de processar totalmente. Clara dormia no quarto, minha filha pequena, inocente, enquanto minha vida como eu conhecia se rompia. Chorei de forma silenciosa e devastadora, não apenas por Daniel, mas por mim, pela mulher vulnerável que foi manipulada justamente em seu momento mais frágil, pelo abuso emocional de me fazer duvidar da própria sanidade, pela humilhação de perceber que minha intuição estava certa enquanto tentavam me convencer de que eu era apenas instável. Quando Daniel voltou naquela noite, não confrontei imediatamente, e isso talvez tenha sido a primeira verdadeira demonstração da minha força renascendo, porque eu precisava pensar, precisava proteger Clara, precisava entender meus próximos passos, precisava impedir que meu colapso emocional colocasse minha filha em ainda mais vulnerabilidade. Naquela noite, deitada ao lado da minha bebê, olhei para o teto, sabendo que tudo havia mudado. Meu casamento, como eu acreditava que existia, acabará, ainda não oficialmente, mas internamente acabará no 4º capítulo. Deixei de ser apenas uma mãe exausta e desconfiada, tornei-me uma mulher devastada. Sim, mas finalmente desperta para a verdade que mudaria sua vida para sempre. Descobrir foi devastador, mas, de forma estranha, o período imediatamente após a descoberta foi ainda mais cruel, porque saber a verdade não significa automaticamente saber como agir, especialmente quando você está fisicamente esgotada, emocionalmente quebrada e responsável por um bebê completamente dependente. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao meu lado como se nada estivesse desmoronando, eu permaneci acordada, segurando Clara, sentindo meu mundo inteiro reorganizar-se à força. Cada detalhe recente da minha vida ganhou um novo significado: as ausências, os elogios a Marina, minha sensação de deslocamento, o gaslighting, as manipulações, tudo era real. Eu não estava louca, não estava exagerando, não era sensível demais. Eu estava sendo traída e emocionalmente manipulada durante uma das fases mais vulneráveis da minha existência. Essa constatação me trouxe dor profunda, mas também algo inesperado: clareza. Daniel não havia apenas cometido uma falha, ele fez escolhas conscientes, repetidas, que colocaram meu bem-estar psicológico em risco. Isso mudou tudo. Ainda assim,
precisei conter meu impulso de confronto imediato, não por fraqueza. Por estratégia, eu precisava organizar finanças, buscar apoio, planejar segurança para mim e Clara. Minha dor não podia me transformar em imprudência nos dias seguintes. Passei a atuar quase em piloto silencioso, observava, salvava evidências, conversava discretamente com Bianca, pesquisava possibilidades legais, revisava contas. Enquanto isso, Daniel seguia sua rotina, provavelmente acreditando que eu continuava vulnerável demais para perceber. Marina também mantinha sua atuação, mas agora, cada gesto dela me feria de maneira diferente, não mais como dúvida, como confirmação. Foi assustador perceber o quanto uma mulher pode ocupar o espaço de outra quando acredita que a fragilidade alheia é oportunidade. Bianca foi meu maior pilar. Quando contei tudo, ela não tentou suavizar. Você precisa sair dessa estrutura, disse. Firmemente, não hoje por impulso, mas o mais rápido possível com segurança. Ela estava certa, meu foco precisava deixar de ser salvar o casamento. Precisava ser proteger minha filha e preservar minha dignidade. O confronto veio dias depois, esperei Clara dormir, respirei fundo, e coloquei o tablet sobre a mesa. Daniel empalideceu, nunca esquecerei aquele olhar. Não era arrependimento genuíno imediato, era pânico por ter sido descoberto. Me explica, eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim. Marina congelou, Daniel tentou negar primeiro, como muitos fazem, depois minimizar. Não é o que parece. Você está emocionalmente sobrecarregada, foi um erro. Erro, a palavra quase me fez rir de tão absurda. Trazer a amante para dentro da casa da esposa no puerpério não é erro, é sequência de decisões cruéis. Quando a negação se tornou insustentável, vieram justificativas emocionais previsíveis, distanciamento, solidão, pressão, como se minhas dores físicas, minha privação de sono e minha vulnerabilidade não fossem infinitamente mais severas, como se eu tivesse participado igualmente da destruição. Mas eu não aceitei, pela primeira vez em muito tempo. Não duvidei de mim. Você não apenas me traiu, disse com lágrimas firmes, você tentou destruir minha percepção da realidade enquanto eu cuidava da nossa filha. O silêncio que veio depois foi definitivo. Marina saiu naquela mesma noite, Daniel tentou implorar, explicar, negociar. Mas algo dentro de mim já havia cruzado o ponto sem retorno, porque não era apenas sobre infidelidade, era sobre desumanização. Nos dias seguintes, iniciei minha separação com medo, muito, com dor imensamente, mas também com uma força nova, nascida talvez da própria maternidade. Eu podia suportar sofrimento, mas não permitiria que minha filha crescesse aprendendo que esse tipo de amor deveria ser aceito. No fim do 5º capítulo, meu coração estava devastado, minha realidade profundamente ferida e meu futuro assustadoramente incerto, mas pela primeira vez desde o nascimento de Clara, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava escolhendo. A separação não foi libertadora da forma cinematográfica que tantas histórias fazem parecer, foi dolorosa, confusa, exaustiva, houve papéis, discussões, crises de choro, noites sem dormir que já não eram apenas por causa de Clara. Houve o peso brutal de compreender que, além de sobreviver ao puerpério, eu agora precisava aprender a sobreviver à maternidade solo enquanto meu coração ainda sangrava. Daniel alternava entre culpa, tentativas de reconciliação e autopreservação em alguns momentos. Parecia genuinamente desesperado em outros, mais preocupado com a imagem destruída do que com a devastação real que causou. Esse comportamento, embora doloroso, só reforçou minha decisão, porque confiança, quando destruída daquela maneira, não retorna apenas com arrependimento tardio. Minha prioridade passou a ser Clara, sempre Clara, sua rotina, sua segurança, seu bem-estar emocional futuro. Foi isso que me manteve funcional quando meu mundo interno parecia em ruínas. Mudei-me para um pequeno apartamento com a ajuda de Bianca e da minha mãe, que apesar de nossas complexidades, acabou oferecendo apoio importante quando tudo veio à tona. Não era o lar que imaginei construir para minha filha, mas era seguro, honesto, meu, e isso passou a importar mais do que qualquer ideal romântico quebrado. As primeiras semanas foram particularmente difíceis. Eu estava financeiramente mais pressionada, fisicamente esgotada, emocionalmente devastada. Havia momentos em que, balançando Clara durante madrugadas intermináveis, eu me perguntava se conseguiria sustentá-la, criá-la, curar-me, mas, curiosamente, cada dia sobrevivido fortalecia algo silencioso. Eu estava fazendo, mesmo quebrada, eu estava fazendo, comecei terapia. Essa decisão foi crucial, porque precisei lidar não apenas com traição, mas com o trauma específico de ter sido manipulada em minha fase mais vulnerável. Aprendi sobre gaslighting, abuso emocional, reconstrução de autoestima. Pela primeira vez entendi que minha dor não era exagero,
Era a resposta legítima a uma violação profunda. Daniel mantinha contato por Clara, como precisava ser, mas qualquer ilusão de reconciliação desapareceu. Eu não precisava de promessas novas, precisava de estabilidade real. Marina, soube depois, não permaneceu. O relacionamento deles, construído em segredo e destruição, não resistiu à exposição. Essa informação não me trouxe alegria, apenas confirmação. Relações erguidas sobre desrespeito raramente sustentam paz. Minha vida, por outro lado, começou lentamente a encontrar novos contornos. Não felicidade imediata, mas estrutura, pequenas rotinas, autonomia, força prática. Voltei a trabalhar gradualmente, primeiro de forma remota, assumindo projetos menores, cada pagamento, cada meta cumprida, cada decisão independente reconstruía pedaços meus. Bianca dizia frequentemente: você não precisa reconstruir tudo de uma vez, só precisa continuar. E foi exatamente isso que fiz, continuei, mesmo cansada, mesmo triste, mesmo assustada. No 6º capítulo eu ainda não era a mulher totalmente curada, mas também já não era a esposa traída presa à devastação inicial. Eu estava me tornando algo talvez ainda mais poderoso, uma mãe que, apesar da dor, escolheu romper ciclos e construir para sua filha uma vida onde amor nunca significaria humilhação. A maternidade solo não chegou como força instantânea, chegou como necessidade, todos os dias, independentemente da dor. Clara precisava de mim, precisava de leite, banho, vacinas, colo, rotina, segurança. Não havia espaço para colapso prolongado, por mais que emocionalmente, às vezes, eu quisesse simplesmente desaparecer por algumas horas. Mas, curiosamente, foi essa responsabilidade constante que começou a me reconstruir, porque enquanto meu coração ainda processava a traição, minha filha me exigia presença, e presença, mesmo quando difícil, me mantinha em movimento. Minha rotina tornou-se uma dança cansativa entre sobrevivência e reconstrução, manhãs apressadas, fraldas, consultas, trabalho remoto, planilhas, choro, mamadas, terapia, exaustão. Não era inspirador, era real. E foi nessa realidade nada glamourosa que comecei, lentamente, a redescobrir quem eu era além da dor. Retomei trabalhos na minha área, inicialmente pequenos projetos de design freelancer, nada grandioso, mas cada cliente entregue, cada pagamento recebido, cada meta alcançada me lembrava de algo importante. Eu ainda existia além da traição, eu ainda possuía talento, capacidade, futuro. Minha vida não havia terminado, apenas mudado brutalmente de direção. Daniel seguia presente como pai. Embora a nossa relação permanecesse estritamente funcional, ele tentava, em certos momentos, demonstrar mudança, mais participação, mais apoio financeiro, mais estabilidade, mas eu havia aprendido algo essencial: melhora comportamental não apaga danos estruturais profundos. Nossa prioridade compartilhada era clara, nada mais. Essa clareza emocional me libertou de recaídas perigosas. Minha energia passou a ser direcionada para a construção, não nostalgia. Minha terapeuta me ajudou a entender algo transformador. Você não está apenas se recuperando de uma traição, está reconstruindo sua identidade após sobreviver a um período de extrema vulnerabilidade. Essa frase mudou meu olhar, porque de fato não era apenas sobre Daniel, era sobre mim, minha confiança, meu corpo, minha maternidade, minha autonomia. Passei a investir, ainda que modestamente, em minha carreira com mais seriedade. Atualizei portfólio, busquei cursos, aceitei desafios maiores. A maternidade me mudou, mas não eliminou minha ambição. Na verdade, a fortaleceu, porque agora eu não construía apenas por mim, construía por Clara. Queria que minha filha crescesse vendo uma mulher que, mesmo ferida, não aceitou desrespeito como destino. Queria mostrar na prática que recomeços podem ser difíceis, mas possíveis. Bianca continuava sendo rede fundamental. Em uma noite particularmente difícil, quando chorei dizendo sentir culpa por não oferecer à minha filha a família idealizada que imaginei, ela respondeu: Clara não precisa de uma ilusão destruindo você. Precisa de uma mãe inteira. Nunca esqueci, porque ali compreendi algo profundo. Fracasso não foi minha separação. Fracasso teria sido permanecer ensinando minha filha a aceitar humilhação em nome de aparência familiar. No 7º capítulo, minha vida ainda era cansativa, imperfeita e longe de resolvida, mas, pela primeira vez, já começava a carregar algo sólido, dignidade reconstruída. Eu não havia escolhido a dor, mas estava escolhendo, dia após dia, o que faria com ela. Conforme os meses avançavam, a sobrevivência deixou de ser meu único objetivo. Pela primeira vez desde o nascimento de Clara, comecei a pensar em futuro. Não apenas no próximo boleto, na próxima noite difícil, na próxima crise emocional. Futuro de verdade.
essa mudança não aconteceu de forma grandiosa, foi gradual, silenciosa, quase tímida, mas poderosa. Meu trabalho freelancer começou a ganhar consistência, projetos maiores surgiram, clientes passaram a recomendar meu nome, minha sensibilidade criativa, que por tanto tempo ficou soterrada sob dor, exaustão e caos, voltou a respirar. Eu ainda trabalhava entre mamadas, sonecas curtas e rotinas imprevisíveis. Ainda respondia e-mails cansada, ainda fazia reuniões enquanto organizava brinquedos, ainda vivia no limite muitas vezes, mas agora havia direção. Eu não estava apenas remendando uma vida destruída, estava construindo outra, mais honesta, mais consciente, mais minha. Também comecei a perceber mudanças internas profundas minha autoestima, embora ainda frágil em alguns pontos, já não dependia mais da validação de Daniel. Isso foi revolucionário, porque durante muito tempo, mesmo após a separação, parte de mim ainda carregava feridas relacionadas à rejeição, perguntas dolorosas como: o que faltou em mim? Por que naquele momento? Como ele conseguiu? Mas terapia, tempo e realidade prática começaram a responder: não faltou valor, faltou caráter da parte dele. Essa distinção foi libertadora. Daniel seguia convivendo com Clara, e aos poucos ficou claro que ele precisava lidar com o peso real das próprias escolhas, não por vingança minha, mas porque certas consequências simplesmente existem. Ele não acompanhava os primeiros sorrisos diários, as rotinas completas, as madrugadas mais difíceis, as pequenas vitórias constantes. Eu sim, e isso, embora exaustivo, fortaleceu entre mim e minha filha um vínculo profundamente transformador. Eu deixei de me ver apenas como mulher ferida, passei a me reconhecer como base. Aos poucos, meu pequeno apartamento ganhou novas cores, melhor organização, mais estabilidade. Não era luxo, mas era paz, e depois de tudo, paz parecia riqueza. Também retomei partes minhas que haviam desaparecido. Voltei a me cuidar, a me vestir por mim, a lembrar que ainda existia mulher além da mãe e da sobrevivente. Não para provar nada, mas porque reconstrução também passa por identidade. Bianca brincava: você está voltando, e talvez ela tivesse razão. Não há versão antiga, mas há uma nova. Mais forte, mais realista, menos ingênua e surpreendentemente mais inteira. No 8º capítulo, minha vida ainda não era perfeita, ainda havia cansaço, desafios financeiros, cicatrizes emocionais, mas já existia algo fundamental: esperança concreta. Não aquela esperança frágil de que alguém mudaria, mas a esperança sólida de quem finalmente entende que mesmo após ser quebrada, ainda pode construir algo bonito, seguro e verdadeiro para si e para quem mais ama. Quase um ano após a separação, minha vida já não parecia um campo de ruínas, também não era conto de fadas, era pela primeira vez real. Havia desafios, claro. Criar Clara praticamente sozinha continuava exigindo mais de mim do que eu imaginava ser possível. Alguns meses ainda eram financeiramente apertados. Minha rotina seguia cansativa, a saudade da versão inocente de mim, às vezes, ainda doía, mas havia algo que eu não sentia há muito tempo: estabilidade emocional. Não perfeita, não. Constante, mas real. Meu trabalho cresceu de forma sólida. O que começou como pequenos freelas tornou-se uma carteira respeitável de clientes fixos. Minha organização melhorou, minha confiança profissional voltou. Passei a desenvolver projetos maiores, inclusive para empresas mais estruturadas. Minha capacidade criativa, antes quase sufocada, agora sustentava minha independência. Era cansativo, mas profundamente fortalecedor. Pela primeira vez, eu não dependia da promessa de parceria de alguém. Para construir segurança, eu mesma estava fazendo isso. Clara crescia, seus primeiros passos, primeiras palavras, primeiras risadas mais conscientes. Cada marco me lembrava por que resisti, por que saí, por que permaneci firme mesmo quando parecia impossível. Minha filha não precisava de perfeição, precisava de verdade, de estabilidade, de amor seguro, e isso eu podia oferecer. Daniel continuava presente, embora agora lidasse de forma mais concreta com o impacto de sua ausência parcial. A convivência entre nós tornou-se mais madura, mas nunca voltou a ser emocionalmente íntima. Havia cordialidade, coparentalidade, responsabilidade, mas não reconciliação, porque algumas quebras mudam estruturas para sempre. Ele demonstrava arrependimento mais consistente, mais maturidade, mais responsabilidade. E embora eu reconhecesse isso, não confundia crescimento tardio com restauração automática. Essa diferença foi uma das maiores provas da minha evolução. Eu já não operava pela esperança de voltar ao que foi destruído, operava pela clareza de proteger o que reconstruí. Também voltei a sonhar,
não necessariamente sobre novos relacionamentos, mas sobre expansão. Considerei abrir meu próprio pequeno estúdio, investir em especializações, criar uma vida ainda mais estável para mim e Clara. Sonhar novamente foi um marco enorme, porque mulheres feridas frequentemente passam longos períodos apenas sobrevivendo. Quando voltamos a planejar, algo essencial dentro de nós revive minha relação. Comigo mesma também amadureceu profundamente, já não me culpava pela traição, já não me comparava à amante. Já não media meu valor pela capacidade de ter sido escolhida ou não, eu compreendi, meu valor permaneceu intacto, mesmo quando fui profundamente desrespeitada. Essa consciência muda tudo. No 9º capítulo, eu já não era definida pelo abandono, pela humilhação ou pela devastação do puerpério traído, eu era uma mãe, uma profissional, uma mulher reconstruída em andamento, ainda humana, ainda cansada, ainda imperfeita, mas firme, e pela primeira vez, meu futuro parecia não apenas possível, mas genuinamente meu. Algum tempo depois, a vida começou a adquirir um ritmo que antes parecia impossível, não perfeito, mas sustentável. Clara já estava maiorzinha, com personalidade crescente, curiosidade encantadora e aquela energia caótica que transforma a exaustão em propósito quase instantaneamente. Minha rotina ainda era intensa, mas menos desesperadora. Eu já sabia administrar melhor meu trabalho, minha maternidade e minha saúde emocional. O caos absoluto dos primeiros meses havia cedido espaço para a estrutura. E isso fez toda a diferença. Profissionalmente, meu crescimento continuou, meu nome passou a circular com mais força, clientes maiores chegaram, projetos mais consistentes me permitiram estabilidade financeira real, não riqueza instantânea nem fantasia, mas segurança. Paguei dívidas, montei reserva, planejei melhor o futuro. Cada conquista tinha peso emocional gigantesco, porque não era apenas progresso profissional, era prova de sobrevivência. Eu havia saído de uma das fases mais devastadoras da minha vida e aos poucos construído estabilidade com minhas próprias mãos. Daniel, por sua vez, precisou enfrentar o reflexo duradouro de suas escolhas. Embora continuasse tentando ser pai presente, ficava cada vez mais evidente que perdera algo irreversível, não apenas o casamento, mas a confiança, a intimidade e a versão de família que um dia poderia ter existido. Nossa convivência tornou-se madura, mas delimitada, sem ilusões, sem recaídas emocionais, sem espaço para repetir ciclos. Isso foi essencial porque realismo, às vezes, é o maior ato de cura. Minha relação comigo mesma mudou profundamente. Eu já não era a mulher sobrevivendo entre fraldas e lágrimas, tentando entender como tudo havia ruído. Agora, eu sabia exatamente quem era. Uma mulher que suportou colapso, fez escolhas difíceis e construiu algo novo sem romantizar dor. Também permiti, aos poucos, que partes minhas florescessem além da maternidade, trabalho, amizades, autocuidado, pequenos prazeres, sonhos maiores. Não havia pressa para novos romances, e essa ausência de urgência era, na verdade, sinal de cura. Eu não precisava mais ser escolhida para me sentir completa. Essa talvez tenha sido uma das maiores transformações. Bianca, vendo minha evolução, disse algo que me marcou: você não apenas saiu daquela história, você deixou de ser definida por ela. E era verdade. Minha traição não desapareceu, meu puerpério difícil não foi apagado, minha dor não foi invalidada, mas nenhuma dessas coisas controlava mas meu destino. No 10º capítulo, o tempo finalmente trouxe algo precioso, perspectiva. Eu não era exemplo de perfeição, era exemplo de reconstrução real, daquelas feitas entre boletos, terapia, exaustão, rotina e escolhas difíceis, daquelas que não parecem glamourosas mas transformam profundamente. Eu havia perdido muito, mas também havia encontrado algo que talvez nunca tivesse conquistado sem partir: minha própria força. Hoje, quando olho para trás, a fase mais dolorosa da minha vida continua sendo difícil de revisitar, não porque eu queira esquecer, mas porque lembro com nitidez da mulher que fui naquele período, exausta, vulnerável, recém-parida, tentando desesperadamente manter sua família enquanto, sem saber, seu casamento desmoronava dentro da própria casa. Lembro das madrugadas chorando em silêncio, da confusão emocional, da sensação devastadora de ter sido traída justamente quando mais precisava de proteção, e por muito tempo, achei que aquela experiência me definiria para sempre, mas não definiu, ela me transformou. Essa é uma diferença poderosa. Minha história não terminou quando meu marido me traiu, também não terminou quando me tornei mãe solteira. Na verdade, foi ali que minha verdadeira vida começou. Não de forma mágica, nem rápida, nem sem cicatrizes, mas começou hoje. Clara cresce em um lar onde estabilidade emocional vale mais que aparência. Ela vê uma mãe real, às vezes cansada,
Às vezes sobrecarregada, mas forte, presente e inteira, e isso para mim é vitória. Minha carreira continuou avançando, meu trabalho tornou-se sólido, minha independência financeira cresceu, ainda enfrento desafios, como qualquer mãe solo realista, mas agora enfrento tudo de um lugar diferente, autonomia. Daniel permanece na vida da filha, como deve ser, e nossa convivência tornou-se funcional e respeitosa, ele amadureceu em muitos aspectos, mas algumas perdas não podem ser revertidas apenas com arrependimento. Isso não significa viver presa ao rancor, significa aceitar a realidade com maturidade. Não houve reconciliação romântica, não houve fantasia de reparação perfeita, porque a vida real raramente oferece finais idealizados, mas oferece algo talvez mais valioso: recomeços honestos. Hoje, não me vejo como vítima, também não me vejo como heroína intocável. Sou uma mulher que atravessou traição, maternidade extrema, colapso emocional e reconstrução, e permaneceu. Essa permanência já é extraordinária. Aprendi que amor não pode coexistir com manipulação, que vulnerabilidade não deve ser explorada, que maternidade não exige autodestruição, e principalmente que minha filha merece crescer vendo exemplos de dignidade, não de tolerância ao desrespeito. Se pudesse falar com a mulher que fui no início dessa jornada, diria: você vai sobreviver, vai doer, vai parecer impossível, mas você vai sobreviver e, mais do que isso, vai reconstruir, talvez não exatamente a vida que imaginou, mas uma vida verdadeira, segura, sua. No fim, meu casamento acabou, mas eu não, e essa talvez seja a minha maior vitória. Quando tudo que deveria me quebrar tentou me reduzir à dor, eu escolhi, dia após dia, me reconstruir em algo mais forte, não perfeita, mas livre.